Paz do Senhor, pessoal, meu nome é Alexandre, esse canal Conjuntura, e o tema desse vídeo é imprescindível o crente falar em línguas estranhas? O que você acha? É o que nós vamos ver hoje, junto com a nossa Bíblia, amém? Pegue a sua, para que nós venhamos a aprender o que a Bíblia fala a respeito do assunto, amém? E por que eu trouxe esse tema hoje? Porque ao longo desse tempo que sou cristão, eu presenciei algumas situações de irmãos que estavam frustrados, entristecidos, desmotivados, porque eles não falavam línguas estranhas, achando até que eles tinham algum problema, alguma coisa que eles estão fazendo de errado, né? Até pecado, porque algumas pessoas estavam ali cobrando deles isso, né? Que eles deveriam falar línguas estranhas, né? Entre outras pessoas também que eu conheço, que também conheciam relatos de pessoas que estavam até em quadros já de depressão porque não falavam línguas estranhas. Mas o que a Bíblia diz a respeito? O que o apóstolo Paulo nos orienta sobre o assunto? Amém? Então, pega a sua Bíblia, vamos lá para o livro de 1 Coríntios capítulo 12. O apóstolo Paulo já faz uma colocação aqui muito importante. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes, ou seja, que vocês não conheçam do assunto, não é? Que vocês sejam nécios no assunto. Não. Ele começa orientando para que todos venham ter o quê? O entendimento do assunto acerca dos dons espirituais. Então, fica bem claro aqui que para eu buscar os dons espirituais eu preciso me inteirar do assunto, né? Eu preciso conhecer o assunto. Então vamos lá. Continuando no capítulo 12, ele começa no versículo 4 a discorrer sobre a diversidade dos dons. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Isso aqui também é muito importante. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. E aqui, para você deixar marcado aqui na sua Bíblia, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então vamos lá. O apóstolo Paulo começa escrevendo o seguinte: que não quer que nós sejamos ignorantes acerca do assunto de dons espirituais, ou seja, que nós devemos procurar entender, conhecer sobre o assunto. E quando ele discorre aqui o capítulo, ele fala o seguinte: a uns ele dá variedade de línguas, a outros interpretação, a outros isso, a outro aquilo. Quer dizer, irmãos, são vários dons. A outro isso, a outro aquilo, a outro... São vários dons. E quem dá o dom, conforme a sua soberania e vontade, é o próprio Deus, irmão. Não é conforme a minha vontade, não é conforme, eu estou pedindo há tantos anos esse dom aqui e eu só vou estar satisfeito quando eu receber o dom X. Não é assim que funciona. É o próprio Deus que dá o dom conforme a sua soberania e vontade. Amém? Está entendido? Então vamos lá. Continuando aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, Paulo também faz uma colocação maravilhosa. Versículo 1. Segui o amor
e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de falar em línguas? Não, o de profetizar. O de profetizar. E olha o que é interessante aqui. Nos versículos 18 e 19, Paulo coloca assim: dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. A preocupação do apóstolo Paulo não é nem falar em línguas estranhas. A preocupação do apóstolo Paulo, ele deixa aqui bem claro aqui, era que ele preferiria falar 5 palavras que todos entendessem, ser eficaz, do que ele falasse 10.000 palavras e ninguém entendesse. E ele ainda coloca o seguinte, que ele falava mais línguas do que todos os que estavam ali. Não, então, no mínimo ali, o apóstolo Paulo, no mínimo, ele falava de 4 línguas, irmãos. Aramaico, grego, latim, hebraico, no mínimo. Que o apóstolo Paulo, ele frequentou as melhores escolas da época. Ele tinha como mestre Gamaliel, quer dizer, o apóstolo Paulo era um homem altamente culto, inteligentíssimo, um homem letrado, estudado, mas ele preferia falar 5 palavras que todos entendessem do que falar 10.000 palavras em outro idioma ou em línguas estranhas, irmãos. E o interessante também que ele deixa bem claro aqui o seguinte: procurai com zelo os dons. Quer dizer, procurai com todo cuidado. E agora, seguindo a orientação dele, sem ignorância. E aqui, como diz o 14, mas principalmente de profetizar. Desculpa a redundância, mas é para que fique bem claro para você que falar em línguas estranhas não é algo imprescindível para a sua vida. Inclusive, no capítulo 13, a minha Bíblia aqui é uma ARC, né? Almeida Revista e Corrigida. A epígrafe do capítulo 13 está escrito assim, ó: a suprema excelência do amor. Olha o que diz o primeiro versículo aqui. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ou seja, por mais que você fale em diversas línguas, por mais que você profetize, por mais que você interprete, por mais que você tenha discernimento, se você não tiver o amor, meu irmão, de nada adianta, não serve. Amém? Então, não fique entristecido, não fique preocupado, não fique pensando que você é um desgraçado, que Deus não está te ouvindo, porque você não fala línguas estranhas. A Bíblia respondeu aqui, meu irmão. Amém? E a minha opinião, conforme o que a Bíblia diz aqui, é a mesma. Não é imprescindível. O que é imprescindível? Você tem que buscar com zelo os dons. Mas tenha ciência de uma coisa: é Deus que dá conforme a soberania dele e a vontade dele, para aquilo que for útil na comunidade que você congrega, na igreja que você congrega, no local que você frequenta. É aquilo que for útil para a tua vida. Amém? Então, clica no sininho para você receber notificações, dá um like aí, compartilha o vídeo. Amém? Deus abençoe. Pai do Senhor.